Tem 5 anos que eu tô aqui no mercado digital, que eu conheço esse mercado, que eu trabalho ativamente aqui pela internet, só que eu ainda não tô milionário. E muito provavelmente, se você clicou aqui nesse vídeo, você também se encontra nessa mesma situação. Eu tenho um recado inicial para você aqui nesse vídeo, mas antes, se inscreve aqui no canal para você receber os próximos vídeos que eu postar. Que hoje a gente vai discutir um pouco sobre isso daí, sobre mercado digital, sobre ficar milionário, sobre dinheiro. Eu não estou milionário ainda pelo mercado digital. Tem 5 anos que eu trabalho por aqui. Essa é uma realidade de 99% das pessoas. Porque o que a gente vê na internet, o que a gente vê os gurus do digital pregando, é uma coisa um pouco diferente. É sempre faturamento nas alturas, é sempre um grande lucro, é sempre aquelas plaquinhas, é sempre carros, viagens, etc. Só que o que eles não falam é que aquilo ali é acessível para pouquíssima gente. E não que você não possa acessar isso. Pelo contrário, você está aqui nesse mercado, esse mercado é próspero, ele te dá muito retorno sim. Só que pouquíssimas pessoas vão chegar nesse nível dos gurus. Só que por que esses gurus eles são tão grandes? Porque é justamente isso que prende a atenção da maioria das pessoas. Essa ostentação. Seja uma ostentação de dinheiro, seja uma ostentação de carros, de luxo, ou do que quer que seja. Esses gurus eles ostentam porque dá certo. Só que não necessariamente, caso você queira dar certo também, caso você queira ganhar uma quantidade de dinheiro boa, você precisa ostentar, você precisa mostrar muita coisa, mostrar sua vida pessoal ou mostrar grandes luxos. Você não precisa disso necessariamente. Só que eles mostram isso porque dá muito certo. Só que você pode dar muito certo também sem necessariamente mostrar isso e seguindo um estilo de vida mais simples. Só que não é acessível para todo mundo os milhões ou o grande dinheiro que eles colocam assim nos stories deles, ou nos vídeos deles, nas comunicações deles. E por muito tempo eu fui essa pessoa. Eu era essa pessoa que acreditava que em 2, 3 anos eu ia ficar milionário, ia me aposentar aos 20 anos e etc. E acabou. Mas não dessa forma. A gente sabe que resultado rápido não vem do dia para a noite. Muita gente que está na internet hoje, que fatura sim seus 500 mil, seus 1 milhão de reais por mês, eles tiveram sim um sucesso do dia para a noite. Só que depois de passar 5, 6, 7 anos batalhando todos os dias, para uma vez acertar. E tem até uma frase legal do Flávio Augusto que ele fala bastante nas palestras que ele dá, que eu assisto bastante. Que ele fala que você só precisa acertar uma vez na vida. Você só precisa acertar um negócio na vida. Só precisa acertar uma vez. E quando você acertar essa uma vez em cheio, você vai mudar completamente de vida. E é isso que esses gurus muitas vezes fizeram. E às vezes você está aqui, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, e você não acertou a sua tacada de sorte ainda. Você não acertou ainda naquele alvo, você não acertou em cheio para ter aquele grande resultado. E às vezes é só questão de você esperar mais um pouco, de você perseverar, de você continuar buscando o seu objetivo que você sempre buscou. Quando você entrou aqui na internet, você entrou aqui por qual objetivo? Qual era o seu objetivo principal quando você falou assim: eu quero trabalhar pela internet, eu quero ter resultado por aqui? Porque não basta você chegar, falar que quer ganhar muito dinheiro e pronto, e acabou. Eu quero saber qual que é o seu plano para dar certo por aqui. E quando a gente fala em plano para dar certo, você tem que saber o que você vai fazer, saber quais são os seus objetivos e saber por qual caminho você vai trilhar para chegar nesses objetivos. Porque aí sim você consegue chegar em grandes resultados. E como eu falei lá no começo do vídeo, esses resultados muito grandiosos, essa ostentação demais, ela não é acessível para muita gente. Eu vou trazer aqui uma outra analogia de um mercado que o pessoal fala bastante, que é o mercado de day trade. No mercado de day trade, tem uma estatística lá que mostra que só 1% dos traders conseguem ganhar dinheiro na bolsa de valores. E no mercado digital, não sei se tem essa estatística exata, só que também é uma porcentagem pequena. Da mesma forma que é uma porcentagem pequena em quem passa em concursos públicos de 30 mil reais por mês. Da mesma forma que é uma porcentagem pequena das pessoas que fazem cursinho pré-vestibular e passam para medicina e se formam médicos. Sei lá, da sua turma de ensino médio, da sua turma de cursinho pré-vestibular, ou da sua turma de faculdade ou de conhecidos, quantos realmente queriam ser médicos e quantos efetivamente se tornaram? Para você ver que tem uma disparidade. Eu não quero te desanimar, mas aqui no mercado digital vai ser da mesma forma, sabe? Eu até fiz um post hoje no meu LinkedIn, que você pode acessar aqui no primeiro link da descrição, que eu falei um pouco, né, sobre algumas verdades do mercado digital. E uma dessas verdades, eu falei justamente sobre isso daí, que o grande dinheiro, ele não é acessível para muitas pessoas. Só que trabalhar pelo digital é. Você pode trabalhar aqui, você pode ter uma renda muito boa, e não necessariamente você ser um milionário para ser feliz. Porque a felicidade vem antes, e a realização vem antes de você ser um milionário, ou de você só ter um grande dinheiro na conta. Quantos milionários a gente não vê pela internet que eles são tristes, que eles são infelizes? Eu não quero que isso aconteça com você também. Só que eu quero te mostrar um outro lado. O lado que pouca gente te fala. O lado de trabalhar de verdade aqui na internet. O lado dos bastidores e que pouca gente te fala.
que a internet, ela é difícil, os resultados eles não vão vir do dia para a noite. Você vai ter uma dificuldade inicial para tracionar no seu projeto, ou para fechar sua agenda, para vender seus produtos, ou para fazer qualquer coisa. Só que aqui no digital, ele é muito mais leve do que outros mercados. Ou você acha que é muito mais fácil você bater uma laje do que fazer alguns posts por aqui? Você acha que é muito mais difícil você cuidar de criança, você ser professor, do que você vir aqui gravar alguns vídeos, ou você trabalhar em alguma profissão aqui do digital, ou você vender o seu serviço e trabalhar de casa? O que você acha que é mais difícil? Óbvio que essas outras profissões do mundo físico são mais difíceis e são mais. Elas exigem mais da pessoa. Eu não estou aqui para comparar o que é melhor e o que é pior, o que é difícil, o que é fácil, porque todo mundo tem o seu difícil. Mas eu estou aqui para te mostrar óticas diferentes, que apesar daqui você ter que trabalhar muito duro, de você se frustrar bastante em algumas etapas da jornada, aqui pode te dar um retorno que você nunca viu na vida. Um retorno não só de dinheiro, porque aqui é realmente bastante lucrativo, e eu estou em busca desse lucro, assim como acredito que você deve estar em busca também. Só que eu falo de você ter um retorno de qualidade de vida mesmo. Poxa, tem gente aqui no mercado digital que eu conheço pessoalmente, que trabalha de casa há vários anos e acompanha o crescimento dos filhos enquanto trabalha. Mesmo que ele esteja aqui muito tempo trabalhando aqui no computador, os filhos dele estão aqui do lado, sabe? E ele consegue acompanhar o crescimento dos filhos. Ele consegue acompanhar as fases dos filhos deles. Coisa que se você tivesse em algum emprego presencial, algum emprego mais difícil, você não conseguiria fazer necessariamente. Quantas mães a gente não sabe que saem de casa, saem cedo, só voltam tarde e veem só os filhos de dia, assim que eles acordam, e de noite, antes deles dormirem. E que tem um tempinho a mais ali só no final de semana. E mesmo nesse tempo de final de semana, os pais querem descansar. Quanto que custa isso, sabe? Quanto que custa isso durante a sua vida? Então, por mais que ele seja difícil e que não necessariamente vai te dar muitos milhões por mês, aqui você consegue ter uma qualidade de vida boa. E vai de acordo com o que você considera como muito dinheiro e como qualidade de vida boa. Tem rico aí que gasta 50 mil reais por mês só para viver e acha que é uma qualidade de vida péssima. Já tem gente que gasta 4 mil reais por mês para viver e já acha uma puta qualidade de vida. Então vai também de acordo com as suas próprias expectativas, da sua própria vida e do que você entende de mundo, do que você tem visão de mundo também. E hoje eu tava rolando aqui o Instagram também, só para complementar o assunto aqui do vídeo. Eu tava rolando o Instagram, tava vendo alguns stories, e até que uma pessoa fez a seguinte pergunta para um grande influenciador. Ah, você acha que dá para fazer 40, 50, 60 milhões aqui pelo digital? Você acha que eu consigo fazer esse valor mesmo? Ou é só uma mentira que os gurus pregam por aí? E aí esse influenciador, ele deu uma resposta muito boa. Ele deu a resposta que esse valor de dinheiro, esses 40, 50, 60 milhões de reais por ano, eles realmente são uma coisa muito distante da realidade. E são valores muito diferentes do que a maioria das pessoas ganham e do que a maioria das pessoas vai ganhar. Claro que aqui no digital a gente vê pessoas faturando isso daí com frequência. Até que a gente vê tanto aquilo ali e tem tanta essa repetição dessas imagens e desses termos e desses dinheiros também aparecendo aqui na nossa frente todo dia, que a gente acha que todo mundo vai alcançar isso. Que a gente acha que aquilo ali, que aquele padrão de vida que o milionário segue, é o padrão de vida que a gente deveria seguir também. Claro que a gente tem que olhar, claro que a gente tem que se inspirar, claro que a gente tem que buscar o melhor possível pra gente. Só que não tratar isso daí como se fosse uma regra aqui na nossa vida, porque não vai ser. E esse influenciador ele continua dizendo, né, que 0,1% das pessoas vão alcançar esse resultado aí de múltiplos milhões por ano. E que poucas pessoas vão chegar nesses valores exorbitantes mesmo. Só que aqui no digital a gente está tão acostumado a ver essa repetição desses dinheiros, desses valores, e de plaquinhas e de ostentação, que a gente acha que todo mundo vai alcançar isso. Mas não, pouquíssimas pessoas vão alcançar. Eu sei que você pode estar em busca disso. Eu sei que você tem esses objetivos parecidos também. Objetivos de ter pelo menos uma qualidade de vida boa. Enfim, você tem os seus objetivos aí, você sabe que você precisa trabalhar muito para alcançar esses objetivos. Só que não necessariamente você vai chegar lá. Só que mesmo que você não chegue nesses 40, 50 milhões de reais, só de você se inspirar e de você mirar na lua, você vai acertar os céus, sabe? Você vai ter um resultado muito legal e muito superior, às vezes, do que você teria no mundo físico ou em algum emprego normal, digamos assim, sabe? E aí esse influenciador ele continua respondendo, né? Que as pessoas elas falam esses números de 40, 50 milhões de reais, achando que todo mundo vai alcançar esses faturamentos como se fosse algo simples, mas que não, que é algo totalmente irreal, totalmente descolado da realidade. Que para a pessoa setar a expectativa dela e saber exatamente qual que é a realidade dela e onde que ela pode chegar. E aí ele continua dizendo, né? Continua a resposta dele, ele colocou um story bem grande sobre isso daí. Ele concluiu dizendo que o digital ele não é só sobre você se tornar milionário. E não é só sobre você faturar muito e você ter um grande dinheiro e pronto, e acabou. E sim sobre você trabalhar bem, ganhar bem e ter qualidade de vida.
Porque vale muito mais uma pessoa que ganha seus 10, 15, 20, 30, 50 mil reais por mês e vive com metade do patrimônio, guarda a outra metade e se arranja muito bem para viver um futuro bom e um futuro confortável, com uma boa aposentadoria, com uma boa grana guardada, do que aquela pessoa que ganha 1 milhão de reais por mês, que gasta 990 mil e não sobra nada e tal, tal, tal. Enfim, eu só joguei aqui alguns valores, mas é só para você ter uma noção. Que às vezes a pessoa que ganha menos tem mais qualidade de vida, né? Só para você ter essa percepção que o dinheiro aqui ele não é tudo. E que trabalhar pelo digital e você ganhar dinheiro por aqui ou qualquer coisa do tipo, não é necessariamente só você ser milionário, ou você ganhar muito dinheiro, ou você ter casas e carros e viagens, etc, etc, etc. Mas sim sobre você ter uma qualidade de vida, você viver de forma enxuta, com previsibilidade, você ganhando o seu X por mês ali que você tem de meta, aquele X que já vai dar uma quantidade boa de vida, já vai dar uma qualidade excelente para você viver com sua família, com seu padrão de vida, e ter em mente que você pode sim chegar em grandes resultados, e que você até deveria mirar nisso. Só que você não deveria tratar isso daí como se fosse uma regra máxima na sua vida, e como se só isso daí contasse para o seu dito sucesso, sabe? Então você precisa ter esse alinhamento de expectativas, sabe? Você ter uma noção do que é a internet, ter uma noção aqui do que é o mercado digital, e você não ficar preso somente ao que os gurus expõem para você. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente vê esse pessoal ostentando, eles colocando uma quantidade grande de faturamento ou qualquer coisa do tipo. Então a gente deve olhar para isso daí com o olhar de se inspirar e não com o olhar de tratar isso daí como se fosse uma regra necessária na nossa vida, sabe? Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso daí e tem que saber discernir o que a gente está se inspirando e o que a gente está tratando como regra. Porque quando ocorre uma repetição de um termo, ou uma repetição de uma imagem, ou uma repetição de qualquer coisa aqui no nosso cérebro, uma hora ele vai tornando aquilo ali cada vez mais real e cada vez mais natural na vida dele. Até que o nosso cérebro trata aquilo ali, trata o mundo irreal como se fosse ao mundo real, sabe? Então é isso que você precisa se atentar, sabe? Eu creio que se você chegou até o final desse vídeo aqui, talvez você seja um milionário, mas muito provavelmente que você não seja. Mas tá tudo bem, sabe? Você não precisa se prender a esses milhões que o pessoal fala. Você preferiria o quê? Faturar 15 mil reais por mês com paz, com tranquilidade, com boa qualidade de vida, ou faturar 100 mil reais por mês com dor de cabeça o tempo todo, sem tempo para nada, sem qualidade de vida? É algo que você precisa refletir, sabe? Então, no final desse vídeo, eu te convido para você refletir de acordo com cada objetivo que você tem e você entender se você está arrumando para esse seu objetivo, para você saber se você está no caminho certo e se você está fazendo por onde, se você está colocando em prática as ações necessárias para você chegar nos seus objetivos aqui pelo digital. E que um vídeo que você acertar ou que uma publicação que você fizer pode sim mudar completamente a sua vida, mas que você não deve tratar isso daí como se fosse uma regra master ou uma regra universal ou qualquer coisa do tipo, sabe? Você precisa pensar além. Poxa, como que eu posso chegar aqui no meu objetivo X fazendo essas ações aqui para ter uma boa qualidade de vida? Porque eu te adianto, não é com 1 milhão de reais por mês. É com muito menos, e muito menos do que você imagina. É um pouco mais do que você ganha hoje, mas muito menos do que você imagina que deve ganhar para poder viver bem. Então reflete sobre isso, sabe? Tenha cuidado com o que você vê na internet, reduz um pouco o que você escuta, o que você vê, o que você trata como certezas, sabe? Repensa um pouco o que você acredita, para você ter uma noção da realidade, você voltar para o mundo real e você entender o que você está fazendo hoje, onde você quer chegar e se o que você está fazendo vai te levar ao seu próximo objetivo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve aqui no canal para você receber os próximos vídeos que eu postar por aqui, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar muito na sua jornada aqui pelo digital. Assiste esse próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante também. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo aqui. Até a próxima.